A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados com o voto do ministro Luiz Fux. O ministro indicou divergências em relação aos 2 ministros que já votaram até o momento, tanto em questões processuais apontadas pelas defesas, como também no mérito dos crimes imputados aí contra os réus. E Fux votou para absolver os réus do crime de organização criminosa. A sessão foi suspensa por 1 hora. O ministro sugeriu aí que fizessem uma pausa para o almoço e o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, aceitou. Portanto, agora os 5 ministros estão fazendo uma pausa para o almoço e retomam o julgamento já já. A previsão era de que o voto se encerrasse antes das 2 da tarde, mas não é isso, portanto, o que vai acontecer. Você já vê comigo aqui no telão a nossa repórter Isabela Camargo, desde cedinho lá no STF, aliás, acompanhando o julgamento desde a semana passada, e a Isabela sempre nos atualiza de tudo aqui. Isabela, bem-vinda e boa tarde. Sem previsão, então, de terminar, hein? Sem previsão para terminar, mas temos uma previsão de quando a sessão será retomada. Trali, boa tarde para você. Boa quarta-feira a todos que nos acompanham. Esse intervalo, a previsão é que ele dure 1 hora e que, portanto, o julgamento seja retomado perto das 2 horas da tarde. O voto do ministro Luiz Fux já dura mais de 4 horas. Pela manhã, ele fez a análise de questionamentos das defesas sobre o andamento da ação penal, as chamadas preliminares, e acatou alguns pedidos dos advogados. No entendimento dele, o caso não deveria ser analisado no STF, porque os políticos em julgamento não têm foro privilegiado. Por outro lado, Fux manteve a delação do tenente-coronel Mauro Cid, por entender que a colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é válida no termo sugerido pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, com um benefício menor do que foi acordado pela Polícia Federal. Agora, em relação aos crimes, o ministro Luiz Fux não viu na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República elementos que comprovem a organização criminosa. E nesse caso específico, ele está divergindo dos votos que foram apresentados anteriormente, do ministro Moraes e também do ministro Flávio Dino. E nesse ponto, portanto, o julgamento está em 2-1. Agora, ele também entende, o ministro Luiz Fux, que não é possível condenar o mesmo réu ou analisar o caso do mesmo réu por golpe de Estado e por tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. E no entendimento do ministro, o crime mais grave, que é o de golpe de Estado, acaba, portanto, englobando a outra tipificação que está prevista na lei. Agora, nesse caso específico, o ministro fez essa análise, mas ainda não voltou. Tralha, eu sigo aqui, na entrada da primeira turma, aguardando a retomada do julgamento e a movimentação que sempre acontece aqui nesse momentinho de preparação para que as pessoas voltem para o plenário da primeira turma. Tá bom, Isabela, sempre muito bom ter você aqui. Daqui a pouco a gente retoma aqui o nosso papo, a nossa conversa. Logo mais, então, nós vamos trazer todos os detalhes, os trechos mais importantes do voto até agora do ministro Luiz Fux. E, como disse a Isabela, a partir de 2 da tarde, o ministro retoma o voto dele e a gente vai tratar desse assunto aqui no JH.